Lucas, capítulo 24, verso 17. E Jesus lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Ainda de pé, hoje Deus, Ele quer liberar uma palavra para aqueles que estão caminhando, mas que mesmo caminhando, estão tristes com frustrações, devido às feridas que ficaram lá atrás, tem afetado a caminhada de hoje, e essa caminhada está entristecendo alguns. Foi um ano que se passou, mas que alguns ainda estão olhando lá atrás, e o olhar lá atrás ainda está dando tristeza, está dando frustração, que está afetando a caminhada hoje, está afetando a palavra que é liberada hoje. Então Deus está aqui para te trazer uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de renovação, uma palavra de mudança de entendimento, de mudança de atitude, porque não adianta apenas caminhar com Cristo, mas o nosso semblante precisa estar alegre, e as palavras que saem da nossa boca, elas precisam transmitir vida. Então Deus te trouxe aqui hoje para liberar vida sobre você. Deus te trouxe aqui hoje para mudar, tirar a tristeza do seu coração, para tirar a amargura da sua alma e colocar uma nova esperança. Só aqueles que creem, joga a tua mão para o alto por um instante e dê um brado de glória ao Senhor. Isso, se assente, por favor. Versículo 13. Essa história é uma história conhecida de todos nós. É uma das histórias mais lindas da Bíblia, que conta a história de dois discípulos a caminho de Emaús. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos percorrer esse texto juntos, tá? Mas se quiser, também vai ser projetado aqui no telão. Para que os irmãos entendam, Jesus não tinha apenas 12 discípulos, irmãos. A maioria de nós falamos, né, os 12 discípulos de Jesus. Esses 12 discípulos eram os mais chegados de Jesus. Além dos 12, Jesus tinha 70. E além dos 70, há algumas correntes que entendem que Jesus tinha mais 500 homens e mulheres que ele influenciava. E eu preciso lembrar os irmãos que normalmente a Bíblia normalmente não tem o costume de contar mulheres. Então há a entender que a influência de Jesus havia trabalhado no coração de muitos discípulos. E aí Jesus, ele passa alguns anos na terra, ensinando esses discípulos, fortalecendo o coração desses discípulos, ministrando a eles o que eles deveriam fazer. E Jesus sempre foi claro na missão dele, e sempre foi claro a mostrar para os seus discípulos que eles deveriam dar sequência a esse chamado. Passe um tempo, nós conhecemos um pouco, Jesus, ele vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, e ali ele vai ser condenado à morte, e morte por crucificação. Esse Jesus que ministrou, ensinou a esses discípulos, agora está morto. Esse discípulo que eles depositavam uma esperança, ele morre agora. E não foi porque Jesus não os preparou, Jesus disse. Só que esses discípulos depositaram em Jesus uma expectativa, que não foi que Jesus plantou no coração deles. Eu preciso que vocês entendam, pelo menos esse início, porque isso se aplica a nós hoje. Homens e mulheres que estão andando com Jesus, estão sendo direcionados por Jesus, estão sendo ensinados por Jesus, mas os discípulos estão colocando uma expectativa em Jesus, que Jesus em nenhum momento disse: o Senhor vai curar, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai levar o meu nome, vai fazer o meu ministério fluir. Mas Jesus nunca disse isso.
A expectativa é do discípulo. Nós precisamos entender isso, porque quando nós colocamos expectativa em Jesus e essas expectativas não são cumpridas, nós nos frustramos. É por isso que você vê um monte de crente frustrado. Por quê? Porque a frustração são expectativas que não foram cumpridas. Expectativas que ele liberou, não, que nós colocamos nele. Não, porque um dia Jesus me chamou, e ele falou que ele levaria meu nome para os 4 cantos da terra. Foi ele mesmo que falou, ou você colocou essa expectativa nele? Não, porque Jesus falou que ia me levar para ser pastor de grandes nações. Foi expectativa que foi ele que falou, ou expectativa que você colocou nele? Não, é porque um dia Jesus falou que ia curar minha filha. É o que ele falou, ou a expectativa que você colocou nele? Pastor, mas ele cura. É expectativa, ou foi ele que falou? Porque quase todos nós temos colocado expectativas quando Jesus nunca falou nada. E eu estou falando muito sobre isso, por quê? Porque quando Jesus não faz, nós temos nos frustrados. E essa frustração tem matado, tem paralisado, tem tirado pessoas de igreja. É Jesus? Não. É a minha expectativa. Porque qual era a expectativa desses discípulos aqui? A expectativa desses discípulos era que o Messias que viria, ele seria um libertador. A expectativa não só dos discípulos, mas de todo judeu, é que viria um Messias que ele levaria a nação de Israel ao ápice, libertaria a nação de Israel dos romanos, faria com que a nação de Israel se tornasse a nação mais forte e mais poderosa do mundo. Essa era a expectativa dos judeus, não diferente dos discípulos. Só que agora, esse Cristo, que eles colocaram essa expectativa, Wilson, morre. E morre de uma forma cruel. Sabe o que está acontecendo aqui? São pessoas que andaram com ele, se alimentaram com ele, receberam direcionamento dele, receberam vida dele, aprendendo tudo na prática e na teoria, mas que no fundo não conheciam qual era o propósito dele. São pessoas hoje em 2025 que andam com ele, recebem direcionamento dele, estão na casa dele, servem ele, mas ainda não entenderam qual o propósito dele para as vossas vidas. Jesus ao morrer, aí o que acontece? Alguns são tristes, outros são cabisbaixos. E agora tem 2 discípulos, que é essa história que nós estamos começando a ler, que eles estão, a Bíblia não diz exatamente isso, tá? Existe uma corrente que entende que esses 2 discípulos é um casal, mas seja um casal ou não, casal macho e fêmea, tá, irmãos? Tá, há uma corrente que entende, mas se não for, se sejam somente 2 discípulos, não importa isso. Mas agora são 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém, estão indo em direção a uma aldeia, que alguns também entendem que seja a casa deles. São 2 discípulos, porque o que eles projetavam é que Jesus fosse forte o suficiente para levar eles em glória, mas Jesus agora morre, e agora Jesus morto, eles não sabem o que fazer, e por não saber o que fazer, não consultam a ele, e saem agora andando em direção a algo. Senhor, por que as coisas estão dando errado na minha vida? Jesus está falando assim, em nenhum momento você me perguntou para onde você deveria ir. Senhor, o meu namoro, o meu noivado não está dando certo. Jesus está falando assim, eu sempre te mostrei a direção, você que sempre foi para a direção oposta. A frustração aqui agora está fazendo com que eles andem em direção a um vilarejo chamado, eles estão andando, e eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estádios, ou aproximadamente 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. A pergunta é, Jesus mandou eles irem, sim ou não? A pergunta é, Jesus mandou eles irem, sim ou não? Está aqui no texto. Algum momento aqui Jesus falou para eles irem, sim ou não? Então por que continua a andar?
em direção que Jesus não mandou. Mas pastor, eu estou aguardando muito tempo. Se Jesus não disse, continue parado. Pastor, mas só Deus sabe o quanto tempo que eu estou sofrendo sem saber um direcionamento. Será que você não sabe mesmo? Se Jesus não falou nada, continue parado, parada. Agora eles estão indo em direção a Emaús. Cerca de 11 quilômetros de caminhada. Próximo versículo, por favor. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, acontecido. Eu estou falando de discípulos que não estão parados. A pastora Ellen falou, caminhando. Foi essa a palavra dela? Nós precisamos caminhar. Discípulos que andaram com Jesus, não estão parados, estão caminhando, mas o que eles estão falando é coisas do passado. Coisas que já aconteceu. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, os dois, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu falei que Jesus havia morrido. O que eu falei que Jesus havia morrido? Jesus havia morrido. Os dois discípulos de Jesus estão caminhando em movimento, indo em direção ao lugar que ele não mandou, só presos ao passado. E aí de repente, no caminhar, e eles conversando do que havia acontecido, Jesus começa a chegar até eles, se aproxima deles. Não foram eles que se aproximaram de Jesus, mas foi Jesus que se aproximou deles. Não foi você que veio a essa igreja, foi Jesus que te trouxe a esse lugar. Não é você que, por você orar, que a presença dele está na sua casa. A presença dele está na sua casa é porque primeiro ele vai até você. É ele que nos escolhe. Eu estou falando isso porque, pastor, tem algum erro teológico? Não, estou querendo só mostrar que é a graça. Você pode buscar o tempo e a quantidade que for, é sempre ele que se achega a nós. Não são as nossas atitudes, não são as nossas atitudes. É uma graça. Versículo próximo 16. Mas os olhos deles estavam como que? Para que não o conhecessem. Discípulos de Jesus, que provavelmente por 3 anos e meio andaram com ele, comeram com ele, ouviram a voz dele, mas porque a mente deles está presa a acontecidos lá atrás, não reconhece quando ele se aproxima. Você consegue entender a seriedade de Jesus se aproximar de você e você já não mais ouvir e conhecer a voz dele? Você consegue entender a seriedade de você estar andando por um caminho, Jesus se aproximar de você, andar com você, e você não reconhecer a aparência dele, a posição dele, e quando ele está conosco? E por que isso não acontece? Porque eles estão presos lá atrás. Eles só estão falando do acontecido. São pessoas que o ferimento, as dores, as frustrações são tão grandes que não conseguem perceber que Jesus está do nosso lado caminhando e falando conosco. Mas como não conhecer a voz dele? Você já andou tanto tempo junto com ele? Será que as coisas do passado são tão poderosas, são capazes de fazer com que nós não conheçamos? Quando ele anda conosco, ele caminha conosco. O texto está dizendo, é como se os olhos dele estivessem, como se estivessem fechados. Deus, eu não consigo ver Deus fazer nada na minha vida. Pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho servido, eu tenho me direcionado na missão que Ele tem para mim, mas eu não consigo ver Ele trabalhar.
O fato de você não ver trabalhar não quer dizer que Ele não está andando contigo. Porque tem coisas que nós estamos fazendo em nome dEle, para Ele, mas parece que os nossos olhos estão fechados, nós não conseguimos ver a presença dEle conosco. E nós temos a tendência de achar de que Ele não está conosco. Jesus está andando com eles, ouvindo da história, mas os olhos deles parecem não estar abertos. Versículo 17 que nós lemos. Aí Jesus, até o momento Jesus só ouviu. Até o momento Jesus está só caminhando e ouvindo. Não, pastor, porque eu quero ser igual Jesus, meu ministério. Mas você tem vontade de falar. A tua vontade é de liberar. Não, pastor, porque Deus me chamou a ministrar. Oh, glória a Deus por isso. Mas aprenda com Jesus. Olha como começa o id dele. Caminhando e ouvindo. Caminhando e ouvindo. Caminhando e ouvindo. Pastor, mas eu estou doido para falar. Ei, espera. Existe um momento certo para cada coisa. Aprenda com Jesus. Aqueles que foram chamados para uma unção diferente, primeiro chamado que dá para a sua vida é caminhar. Não, porque enquanto não me levantarem a nada, enquanto não me chamarem, eu não saio do meu lugar, não me apresento. Não foi chamado. Não foi chamada. Porque aqueles que foram chamados para caminhar. Ninguém foi chamado para falar, foi chamado primeiro para caminhar. E depois para ouvir. Porque você não pode liberar nada se você não ouviu ainda a situação do lugar. Estava conversando com a missionária Juliana Benevides, missionária aqui da igreja. E antes dela ir para a Itália, ela falou: pastor, antes de ir para a Itália, nós conhecemos toda a cultura. Nós ouvimos sobre a cultura. Saíamos à rua e ouvíamos as dores das pessoas. Porque você não tem autoridade para liberar sobre um local se você não conhece a realidade do local. Você não tem autoridade para liberar sobre pessoas que você não conhece o coração delas. E como eu conheço o coração de uma pessoa? Não é sentado num banco de igreja, é na comunhão. Você primeiro precisa andar com ela e ouvir. Andar e ouvir, andar e ouvir. É comunhão. Não existe ministério sem comunhão. Não, porque esse negócio de igreja está tudo ultrapassado. Toda a igreja, ninguém vale nada, vou ficar na minha casa. Comunhão. Ninguém foi chamado para isso. Nós fomos chamados para ministrar sobre pessoas, sim, mas primeiro eu ando e ouço. Eu ando e ouço. Aí Jesus vai dizer no versículo 17. Jesus vai dizer, agora é o momento dele falar. E ainda assim não fala muito não. Já falei, já até preguei sobre isso. Jesus é especialista em fazer perguntas. E por que ele faz perguntas? Porque ele quer saber a situação real. Como assim, pastor? Ele não sabe a situação? Ele não é onisciente, ele é onisciente. Ele quer que você exponha. Ele quer que você fale. Jesus vai dizer, que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós. Que palavras são essas que vocês estão caminhando e falando? E por que estáis tristes? Olha a coisa linda, pastor Carlos. Jesus, ele se preocupa com as palavras que nós estamos falando e como a nossa alma está. Nós temos orado para que Deus levante ministros que estejam preocupados com almas, preocupados com corações, e não ativistas, e não homens e mulheres que buscam apenas por microfone, por púlpito, por altar, por luzes. Olha a preocupação de Jesus, mesmo ele sabendo quem são esses, que era discípulo dele. Ele faz uma pergunta porque ele fala assim, eu quero ouvir agora você colocar para fora a sua dor. Sabe por que alguns ministérios não estão rompendo? E eu falo ministérios individuais. É porque são discípulos. Gente, eu estou repetindo isso para que você entenda. São discípulos, andam com ele, recebem direcionamento, recebem tudo dele. Mas o coração está cheio de acontecimentos lá atrás.
E que acontecimentos são esses? São dores. Sabe por que alguns ministérios não rompem? Porque tem pessoas aqui que foram abusados quando crianças e ainda continuam nutrindo isso no presente. Sabe por que ministérios não rompem? Porque foram crianças que foram aliciadas lá atrás e ainda estão cheias, não colocaram para fora e não conseguem romper. Sabe por que ainda tem pessoas ainda que não romperam? Porque foram abandonadas no passado, num relacionamento antigo, e aí não conseguem colocar para fora. São pessoas que estão com dores de agressão, de pais ausentes, de casamentos lá atrás que não deram certo, de criação que era de abuso. São pessoas que num tempo atrás, outrora, eram usadas por Deus, mas em um outro ministério, foram feridas, foram magoadas, abandonadas, receberam a palavra, mas que ainda estão cheias disso, e por estar cheios, não conseguem receber o novo. Você lembra da palavra do novo? Você lembra da palavra virada? Nós pegamos aqui sobre receber um vinho novo. Gabriel, é impossível você receber algo novo se o seu recipiente estiver cheio. Deus, eu quero viver algo novo. Deus, tá bom, eu tenho. Mas para eu derramar, você precisa liberar o que está dentro. Coloca para fora. Coloca para fora. Coloca essa dor para fora. Não é para mim não, coloca para Jesus. Coloca para Jesus essas feridas. Entrega para Jesus essa pessoa que te tocou no passado, que te machucou. Não é pedindo a justiça dele, é falando: Senhor, eu quero ser livre. Chega de amargura, chega de dor do passado, eu preciso colocar para fora. Aí você entende por que Jesus faz perguntas para a gente? Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você sofreu, Ele sabe. Só que Ele também sabe que você hoje precisa colocar tudo isso para fora, se esvaziar, falando: chega dessa dor, chega desse momento, chega de pensar nessas coisas do passado, chega de pensar no aborto que eu fiz lá atrás, que eu matei uma criança, chega de pensar naquela época que eu vi na prostituição, que eu me deitei com mais de um homem. Jesus está falando assim: ei, coloca para fora, porque eu só tenho como colocar a paz dentro de você depois que você jogar a amargura para fora. Você consegue entender que são discípulos buscando paz? Ele tem a paz para liberar, mas essa paz só é liberada depois que eu me esvazio diante dele. Fala para ele, pede a ele, grita o socorro dele, mas você precisa falar. Eu preciso liberar. É por isso que às vezes nós falamos assim: ó, vem à frente. Porque algumas pessoas me perguntaram: pastor, eu não posso me converter no meu banco? Claro que pode. Claro que pode. Mas Jesus é especialista, não em exposição, mas em reconhecimento. Tem momentos da nossa vida que nós só vamos receber coisas extraordinárias depois que nós reconhecemos. E não é só reconhecer Ele hoje, você precisa reconhecer o passado. Esses discípulos estão andando com dor lá atrás, porque eles estão frustrados. Eles esperavam um outro Cristo. Nós vamos ver aqui no texto que eles estavam esperando. Mas agora eu encontro um Jesus, que Ele precisa ser o meu exemplo, que está preocupado em saber o que você fala e a dor da sua alma. Por que vocês estão tristes? Fala para mim. Aí versículo 18: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Israel? Peregrino é um andarilho. Gente, eles estão falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas porque os meus olhos estão fechados, eu começo a atribuir a Ele coisas que Ele não é.
É tipo ele falando assim, cara, quem é você? Você estava onde? Você está em qual mundo? Você é o ET? Você não sabe as coisas que aconteceram nesses dias, porque a morte de Jesus foi algo que todo mundo ficou sabendo. Mexeu com toda Jerusalém. Quem é você? Versículo 19. Aí Jesus lhes perguntou. Jesus, está entendendo que Jesus não é de ficar falando muito? Olha o que Jesus fala. Quais? Tipo assim, ele fala assim, você não está sabendo o que está acontecendo? Ele, quais coisas aconteceram? Quais? Por quê? Porque Jesus quer fala qual é a sua dor, fala para mim qual é a sua dor. Jesus não é muito de falar, Jesus ele gosta de ouvir. Os verdadeiros pastores não são de falar, eles são de ouvir a alma. Fala, abre teu coração para mim, fala. E aí, eles lhe disseram, aos que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta, homem profeta. Irmãos, algum momento no Evangelho, Jesus disse que ele era profeta? Nenhum momento. Às vezes nossa cegueira é tão grande, mesmo andando do lado dele, que nós não sabemos quem é quem anda conosco. São pessoas, às vezes, que estão passando por um problema, andando com Jesus, mas na verdade não sabe quem é ele. Ele era um homem profeta. Homem profeta? Um homem profeta que curou coxo, que fez cego enxergar, que perdoou pecado, que fez um homem que há 4 dias estava morto viver. Ele é um profeta. Aí por isso que quando Jesus ele se encontra com Pedro, nós conhecemos um pouquinho dessa história, quando Jesus pergunta assim, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que essa palavra de Pedro impressiona Jesus? Porque, por incrível que pareça, multidões andam com Jesus, mas a maioria da multidão não sabe quem ele é. Me desculpa, eu não quero ser agressivo. A maioria que está aqui anda com ele, busca ele, mas não sabe ainda verdadeiramente quem é Jesus. Porque se soubesse quem era Jesus, não vivia no pecado, não vivia na mentira, não vivia na prostituição, não vivia falando falácias, não vivia dando golpe nos outros, não vivia mentindo, não vivia fazendo facção. Não conhece quem é Jesus. Se conhecesse quem era Jesus, você não procurava em terreiro solução para a tua vida, você não procurava em cartomante solução para a tua vida, você não procurava em outras religiões solução para a tua vida, porque na verdade não sabe quem é. Que isso, pastor? Tem crente que faz isso. Anda com Jesus, não sabe, vou buscar solução. Eu preciso da solução para o meu problema, quando a solução está do lado, porque não conhece quem é. Anda com Jesus, aí vai buscar conselho matrimonial com outras pessoas, porque não sabe quem anda do lado. Anda com Jesus, aí quando está passando problema, tem que ficar fazendo campanha, para que a campanha modifique o problema. Não conhece quem é Jesus. Anda com Jesus e precisa de 12 dias para 12 meses de vitória. Anda com Jesus, mas não conhece quem é Jesus. Anda com Jesus e acha que compra Jesus dando uma oferta alta, não conhece quem é Jesus. Sabe qual é o perigo? Como é perigoso nós estarmos andando com uma pessoa que nós não conhecemos? O problema é que nós confundimos ela com qualquer pessoa. Quem estava andando do lado deles era o próprio Cristo ressuscitado. A esperança que eles estavam achando que tinha morrido estava do lado deles. Mas os olhos são fechados. E aí, com os olhos estão fechados, eu tenho uma percepção diferente da realidade. Não sabia você que ele era um profeta? Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20.
E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos passado. Quando meus olhos são fechados, eu posso estar andando com Ele, mas a minha esperança morreu. Nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Vamos lá, você conhece um pouquinho a palavra. Jesus disse aos seus discípulos: convém que o Filho do Homem seja morto, mas ao terceiro dia. Mas qual dia? O que está dizendo aqui? E hoje é o... Então não havia passado a promessa. A promessa não havia passado. Não era o quarto dia. Sabe por quê? Porque Jesus não atrasa a promessa. Jesus não atrasa aquilo que Ele fala. Jesus não atrasa. O problema é como está a nossa situação hoje. Como estão os nossos olhos hoje. Como está a minha conversa, como está a minha alma. Quando a minha alma está ferida, quando a minha alma está pensando no passado, eu esqueço até a promessa. E já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, desde a morte dele, a crucificação dele. Continua para mim, por favor. Versículo 22. E não achando, versículo 22, e é verdade também, que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Versículo 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Discípulo que o conhecia, que recebeu direcionamento, que sabia a promessa e sabia a data da promessa, que a sua mente já estava pensando no passado, nós pensávamos, e mesmo assim, ainda Jesus envia um anjo para dar um recado: olha, ele não está aqui, ele vive. E ainda assim, a mente está no passado. Você consegue entender que tem pessoas que estão com o coração tão ferido, que mesmo às vezes quando Deus manda um anjo, não acreditam? Mas não é porque não acreditam, porque os olhos estão tapados, os ouvidos estão obstruídos, o próprio Cristo está andando com eles. Se não bastasse, ele enviou um anjo para dar uma visão, mas mandou a visão para eles. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Tipo assim, as mulheres foram, receberam a visão, não acreditamos muito. Aí mandou alguns discípulos irem. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não o viram. Porque nós falamos às vezes que Tomé que não acreditou, né? Tomé era um homem de pouca fé, não era só Tomé. Pedrão foi e viu. As mulheres foram, viram. Voltaram, aí falaram assim: ó, não está mais lá não, então nós vamos lá também. Olharam, viram, não está. Voltou e contou. E a galera: eu não vi não, irmão, se eu não vi, eu não acredito. Aí Jesus vai falar, versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios. Sabe o que é a palavra nécio? Nécio significa sem entendimento. Era tipo Jesus assim, dizendo assim: ó, vocês têm relacionamento, mas não têm entendimento. Vocês andaram com ele, mas não têm entendimento. Vocês buscam, mas não têm entendimento. É uma coisa que eu sempre falo aqui no púlpito: gente, evangelho é entendimento. Evangelho não é emocional. E eu preciso frisar que o entendimento não anula o espiritual. É entendimento.
Evangelho não é sensação. Evangelho é isso aqui, ó. Eu preciso entender e colocar em prática. O que os coaches estão ensinando hoje, inteligência, entendimento emocional, é o que Jesus sempre ensinou. É que Paulo sempre vai ensinar, é entendimento. Olha, não vos conformeis com este mundo, Paulo dizendo em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Olha, o que precisa ser transformado é o seu entendimento. Do que adianta você andar com Jesus, comer com Jesus, falar com Jesus, ver os milagres de Jesus, mas não entender quem é Ele. Olha o que o próprio Cristo está dizendo, ó nécios, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Aí Jesus vai começar a dar uma aula para eles, desde Moisés até os profetas. Porque o que Jesus queria mostrar, deixa eu tentar pular para não ser mais enfadonho. Jesus queria mostrar para eles, era exatamente o versículo 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas para entrar na sua glória? Pastor, eu não sabia que o chamado tem tantas dores. Pastor, eu não sabia que o ministério que Deus propôs para mim tinha tanto sofrimento. Você acha que vai participar de uma glória sem sofrimento? Você acha que vai participar de uma glória com Cristo sem que pessoas te maltratem, te pisem, inventem calúnia ao teu respeito, difame você, não te compreendam? Você acha que quando eu coloco uma palavra na internet, todo mundo fica batendo palma? Sempre vem o enviado do cão. Não sei, olha o que o infeliz colocou para mim. Que palavra poderosa. Mas para que usar sapato sem meia? Vai pro inferno, pelo amor de Deus. Tanta coisa para tu falar, infeliz. Você consegue entender que quando o cão quer falar, ele vai falar qualquer coisa? Qualquer coisa. Vai ter não é pessoa, é o cão. E eu não estou falando que aquela pessoa é o cão, estou falando que Deus usa pessoas, o inimigo usa pessoas, porque nossa luta não é contra as pessoas, só que infelizmente ele usa pessoas. Mas se eu não estiver preparado para sofrer, aí quer ver coisas grandes, não vai viver, se não estiver disposta a ser machucado, e não é que o ministério é ser machucado, pelo contrário, eu falei que é participar da glória. E não é minha glória, é a glória dele. Eu só participo da glória dele. Ei, ministro, a glória não é para você, a glória é dele. Você só participa da glória com ele. Vamos abrir uma Crescer Global. Ellen, vamos para os Estados Unidos. Não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo que isso é errado. O evangelho não é para isso. Se for Deus, Deus conduz. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a expectativa que o homem coloca no seu coração, achando que o evangelho é um meio para isso. Que o evangelho é um meio para eu andar de Lamborghini. É que desses cantores da MK de ficar cobrando um cachê caro. Todo trabalhador é digno do seu salário. Eu não posso colocar os meus sonhos, as minhas projeções no evangelho, porque a glória é dele. O que convém para mim é padecer aqui na terra, mas padecer só por padecer não. O evangelho é coisa linda, o evangelho é alegria, evangelho é gozo, evangelho é poder, evangelho é transformação, evangelho é ajudar pessoas, evangelho é transformar vidas, evangelho é você ver muita alegria, muita paz. Mas é necessário padecer. E por que é necessário padecer?
Porque toda vez que você permite Deus te amassar, é Ele te preparando para algo maior. Eu falei para vocês da meia. Eu quero falar para vocês para exemplificar. Vocês acreditam que esse comentário tirou minha paz por uma semana? Aí Deus falou assim: Renan, se você não suporta o comentário de uma meia, filho, eu não tenho como te dar mais. E eu tentava debater com o Senhor, mas Senhor, que infeliz, Senhor. Ele vai falar da meia. Aí ele, não é sobre a pessoa. Foi eu que botei ela para falar de você, para te mostrar que você não tem estrutura de receber mais. Então é necessário nós padecermos para uma preparação de algo maior. Se prepare para portas fecharem sobre a tua vida, mas outras centenas serem abertas. Se preparem para pessoas virarem o rosto para você, mas outras milhares abrirem o coração para receber a paz que sai da sua boca. Se prepare para amigos te abandonarem, mas para Deus abrir uma centena de conexões que vão te levar para o propósito. É necessário padecer para participarmos da glória dele. Vamos ficar de pé para terminar. Não dá para para acabar com o texto. Pode subir, ministério. Ministério de oração, pode subir, por favor. André, vem, André. Que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós. E por que estáis triste? Eu creio num Jesus que Ele agenda no seu tempo um momento para andar conosco, porque Ele sabe que nós precisamos colocar algumas coisas para fora.